A beleza revela-se muitas vezes improvável e inquietante. No entanto, a sua força é incontestavelmente a de um bálsamo para a alma, que se alimenta em impulsos de inspiração. Esta é uma história que contém tudo isso e muito mais. Ninguém sabe o seu nome, idade, histórico e nem mesmo como ela acabou morrendo afogada no rio Sena, em Paris. Mas quando seu corpo sem vida foi retirado daquelas águas turvas no final do século XIX, uma garota ficou conhecida para sempre como a mulher desconhecida do Sena e começou uma incrível nova história após a sua morte. Ninguém jamais imaginaria que a jovem que tivera a vida tão curta poderia salvar milhões de pessoas. O que aconteceu antes e depois da morte dela é debatido até hoje. A desconhecida do Sena, apesar de não ter sido reconhecida, chamava atenção por sua expressão serena. Eu sou o Sidney Góes e você está, parceiro. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Ela possui um rosto intrigante, com um leve sorriso em seus lábios. Apesar de estar com os olhos fechados, sua serenidade dá a sensação de que eles podem abrir a qualquer momento. Encontrada morta no final da década de 1880 nas margens do rio Sena, ninguém sabia ao certo o seu nome, idade ou até mesmo a causa da morte. Por isso, passou a ser chamada de a desconhecida do Sena. E assim começa sua história. Depois de ser encontrada morta, alguns pesquisadores acreditavam que a jovem de 16 anos possa ter se suicidado por não apresentar nenhuma marca de violência em seu corpo. O cadáver foi levado para o mortuário de Paris. A prática era considerada comum, já que todos os cadáveres eram expostos em vitrines na esperança de que alguém pudesse reconhecê-los ou identificá-los. Entretanto, a jovem nunca foi reconhecida por ninguém, embora os traços chamassem a atenção de quem passasse por lá. Uma dessas pessoas que ficou encantado pelo aspecto sereno e enigmático foi um patologista local. Sua obsessão tornou-se tão fervorosa que ele contratou um artista plástico local para moldar a face da jovem em uma máscara. Quando o patologista recebeu seu corpo, ele ficou tão encantado com a sua beleza que resolveu pedir a um preparador de moldes que fizesse uma máscara mortuária de gesso de seu rosto. Mas o patologista não fazia ideia de quão famosa essa máscara se tornaria, sendo reproduzida em massa e vendida como item decorativo, e graças ao enigmático meio sorriso que trazia nos lábios, foi apelidada de Mona Lisa afogada. O corpo foi encaminhado ao necrotério e, como era de costume da época, ficou exposto durante um tempo para que pudesse ser reconhecido por algum parente. Porém, não foi o que aconteceu e ninguém apareceu para identificá-la. Por isso, sua identidade e causa da morte são discutidos até os dias de hoje. O apelido de Mona Lisa afogada foi dada pelo filósofo e autor Albert Camus, que a tinha pendurada na parede de seu estúdio. A Mona Lisa afogada ainda serviu como inspiração para alguns filmes de François Truffaut e novelas de Richard Legarienne. O rosto da Mona Lisa afogada tem uma expressão serena, a pele é lisa e suas bochechas são redondas e cheias. Além de possuir uma beleza que foge do clássico, ela atrai a atenção de todos que olham para a máscara. No entanto, seu meio sorriso é o que mais chama atenção, pois ela parece feliz em sua morte, ou, o mais espantoso, parece estar apenas adormecida. Houve uma época em que a decoração de uma casa em Paris não estava completa se não tivesse uma máscara ou um busto de gesso da desconhecida do Sena. De acordo com a polícia do rio Sena, a brigada fluvial, a jovem não estava morta quando a máscara foi produzida, ou seja, acreditam que uma modelo viva pousou para a confecção da máscara de gesso. Segundo especialistas em recuperar corpos afogados no rio Sena, os corpos encontrados afogados ou que cometeram suicídio estão inchados e não têm uma aparência muito boa.
Do outro lado da história, quando Asmund Laerteal salvou a vida de seu filho de apenas 2 anos que estava se afogando, desesperado, conseguiu limpar suas vias respiratórias ao retirar a água dos pulmões do garoto. O trauma mudaria para sempre a vida do fabricante norueguês de brinquedos. Tudo porque, anos depois, ele foi convidado para ajudar na confecção de um boneco que seria desenvolvido para ajudar na formação técnica de uma recém-descoberta técnica de ressuscitação, a RCP, reanimação cardiorrespiratória, que é utilizada até os dias atuais. Obviamente, Asmund não recusou. Assim, ele criou um boneco em tamanho real, que simulasse um paciente inconsciente que precisa de RCP. Seu maior desafio era implementar a complexidade da técnica com um visual agradável e natural. Ele achou que o manequim masculino faria com que os homens da época se sentissem pouco confortáveis ao praticar a técnica do boca a boca. Quase que imediatamente, Asmund se recordou de uma máscara que ficava pendurada na casa de seus sogros. Isso mesmo, eles tinham a máscara da desconhecida do Senna como objeto de decoração. Assim, ela virou um molde para todas as bonecas que seriam usadas no treinamento. A boneca ganhou o nome de Annie, que já era o nome de uma de suas criações anteriores. A fábrica do norueguês se especializou em equipamentos de simulação e treinamento de saúde. A Ressusciane, como ficou conhecida, pode não ser o único equipamento no mercado atualmente, mas sem dúvida nenhuma é a mais bem sucedida de todos os tempos. É a boneca mais usada e beijada de toda a história. Ironicamente, a jovem morta no Rio Sena já ajudou a salvar a vida de mais de 2 milhões de pessoas. Foi responsável por ajudar centenas de milhões de pessoas a aprender o básico de como salvar uma vida com RCP. Esse número é incrível. Aquele rostinho leve e sereno do final do século XIX ainda hoje está em evidência.